Agora nós vamos entrar no momento da palavra. Eu peço que os irmãos, em reverência à palavra de Deus, preste atenção, não converse neste momento, abra a sua Bíblia, se assente, porque é o momento que Deus ele vai falar com o seu povo. Abra a sua Bíblia nesta noite, no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículos 27 e versículo 28. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículos de número 27 e versículo de número 28. Amém, meus irmãos? Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27 e versículo 28. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos fazer a leitura da palavra nesta noite no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 27 diz assim: E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: o que é a morte segundo a Bíblia? É isso que eu quero falar nesta noite. O que significa a morte? O que significa a morte segundo a Bíblia? Meus irmãos, nós sabemos que este tema morte, ele é um tema de pouca abordagem. Ele é um tema que não se fala muito. Alguns não gostam de tocar neste tema, mas nós precisamos enfrentar este tema. Nós precisamos falar mais sobre a morte. Porque nós sabemos que a morte é uma realidade. Nós sabemos que a morte, ela atinge a todos os homens. E quando nós falamos da morte do corpo, quando nós falamos deste tema morte, é o único tema no mundo que não há divergência. Se você pegar um rico e você pegar um pobre, os dois irão concordar que um dia irão morrer. Se você pegar um americano e um japonês, eles irão concordar que irão morrer. Se você perguntar em qualquer religião, independente do seu credo, quando se diz respeito à morte do corpo, todos irão chegar à seguinte conclusão: todos nós iremos morrer. E qual que é a grande divergência no que diz respeito à morte? Eu disse que, independente da classe social, independente da nacionalidade, todos concordam que o homem é mortal. Todos concordam que o homem vai morrer. Onde está a divergência? Onde está a divergência no que diz respeito à morte? Por exemplo, se nós perguntássemos em algumas religiões a respeito o que acontece após a morte, nós chegaríamos à conclusão que há uma divergência no que acontece após a morte. Por exemplo, se eu ir numa religião no islamismo e perguntar aos muçulmanos o que acontece quando a pessoa morre, provavelmente ele me diria assim: se aquela pessoa que morreu lutando pela sua fé, esta pessoa vai para o paraíso. Mesmo aquilo que fizeram ali em 2001, com aqueles aviões que eles lançaram sobre as Torres Gêmeas, eles acreditam que aquelas pessoas que tiraram vidas, tiraram as suas próprias vidas, essas pessoas estão no paraíso. Se eu perguntasse para um budista o que é a morte, o que acontece pós-morte, ele diria assim: a morte não é um evento isolado. A morte nada mais é do que um ciclo
de mudança que a pessoa está passando. Ou seja, a morte para eles é uma oportunidade de um crescimento espiritual. Ou seja, quando o corpo, a matéria morrer, a sua alma, o seu espírito está tendo a oportunidade de um crescimento espiritual. Se eu fosse numa religião do judaísmo e perguntasse para eles o que acontece após morte, eles diriam assim: a morte é um evento natural, a morte não pode ser vista como uma tragédia, e ainda que o homem, o corpo, a matéria venha a morrer, a alma é imortal. E esse homem, esta alma, seria recompensada por aquilo que ela fez em vida. Por exemplo, se a pessoa em vida foi uma boa pessoa, esta alma seria bem recompensada após morte. Se eu fosse no hinduísmo, na religião hinduísmo, e perguntasse para eles o que acontece após a morte, eles diriam assim, que a alma voltaria. Eles acreditam na reencarnação. E esta reencarnação seria até esta pessoa pagar tudo aquilo que ela cometeu, até ela se livrar para sempre. Observe que algumas religiões creem mesmo na reencarnação, outras acreditam no purgatório pós-morte. Se você observar essas religiões, observe que para eles o salvador deles é o homem. A salvação está no próprio homem. Depende daquilo que o homem foi em vida. Depende daquilo que o homem fez de bem. Eles entendem que não existe punição para a alma pós-morte. E quando nós olhamos para o cristianismo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos saber o que a Bíblia fala a respeito da morte. Qual que é a visão da palavra de Deus? O que o cristianismo nos ensina a respeito da morte? O que o cristianismo, o que a Bíblia entende sobre a morte? A Bíblia entende que a morte é um evento normal, um evento natural, que ela atinge a todos os homens. Não existe homem imortal, a morte são para todos. Só que a única diferença para as outras religiões é que, para a Bíblia, o salvador do homem não é o próprio homem. O salvador na Bíblia do homem é Jesus Cristo. E nós entendemos, a Bíblia entende que após a morte do corpo, existe o céu e existe o inferno. Só que nós temos uma crença. Este versículo que acabamos de ler no livro de Hebreus diz que Jesus voltará pela segunda vez. Então nós entendemos que existirão crentes, e esses crentes podem ser nós, que não enfrentaremos a morte física. Porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo voltar no dia do arrebatamento, aqueles que morreram ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados num corpo glorioso. Então olha que coisa interessante, nós entendemos que a morte é para todos os homens, mas entendemos também que no dia do arrebatamento, aquele crente salvo na pessoa de Cristo, ele não enfrentará a morte física, ele será arrebatado, ele será transformado num corpo glorioso. Olha que coisa interessante, eu disse que a Bíblia tem duas visões no que diz respeito à nossa alma. A Bíblia fala do céu para os salvos, e a Bíblia fala do inferno, que é a segunda morte. Aquele que foi para o inferno, aquele que morreu sem Cristo, ele sofrerá a segunda morte, que é o lago de enxofre, é o inferno literalmente. E quando nós pensamos, meu irmão, quando nós pensamos na morte, nós não podemos separar morte de vida. Nós não podemos pensar que a morte e a vida estão distanciadas. Nós não podemos pensar que a morte e a vida são espaçadas. Quando eu falo de morte, eu tenho que pensar na vida. Vida e morte estão interligadas. Por quê? Porque entenda uma coisa, para morrer é preciso a pessoa estar viva. A morte nada mais é do que o fim da vida. Só que o grande problema nosso, o grande problema do ser humano, é que o homem,
ele não se prepara para a morte. Como é que é? O homem, na sua grande maioria, ele não se prepara para morrer. Nós nos preparamos para casar. Nós nos preparamos para uma faculdade. Nós nos preparamos para um emprego. Nós nos preparamos para uma formatura. Nós nos preparamos para uma viagem. Nós nos preparamos para ter filhos. Mas nós não se preparamos. Nós não se preparamos para morrer. E olha que coisa interessante. Nós devemos nos preparar para a morte. E quando eu falo nos preparar para a morte, eu não falo apenas do preparo espiritual. Eu não falo apenas de pensar em se salvar, em pensar na preparação quando eu estou no fim da minha vida. Quando eu falo se preparar para a morte, eu preciso aprender a viver. Porque nós precisamos entender algumas coisas fundamentais aqui nesta noite. A Bíblia fala, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: o Senhor é o que tira a vida e o que dá, e a que dá. Faz descer a sepultura e faz subir a sepultura. Ou seja, Deus é o autor da vida. Então significa que a vida não é qualquer coisa. Viver não é ruim como muitas pessoas pensam. O autor da vida é Deus. E a Bíblia fala lá em Romanos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então significa que a vida é uma dádiva de Deus e Deus não errou, não teve uma escolha equivocada quando Ele nos deu a vida. Então não existe vida ruim. Não existe vida equivocada. Deus não errou em dar a vida aos homens. O que deixa a vida amarga, o que atrapalha a vida são as escolhas. Então nós precisamos entender a importância da vida no que diz respeito à morte. Por isso que nós precisamos entender o que é viver. Porque quando eu digo que nós devemos nos preparar para a morte, eu estou dizendo que nós devemos nos preparar espiritualmente e humanamente falando. Por quê? Meu irmão, nós precisamos entender o que é a vida. A Bíblia fala lá no livro de Salmos 144, versículo 4, a Bíblia diz assim: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Quando nós lemos o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz que Deus determinou que o homem morresse uma única vez. Este versículo que acabamos de ler no livro de Salmos, a Bíblia diz que o homem é como um sopro. Os seus dias passam como a sombra. Está dizendo que a vida é o quê? Breve. Quando diz que Deus determinou, ordenou que o homem morresse uma única vez, Deus está dizendo que a vida é única. Então, quando nós estamos diante de algo que é único e diante de algo que é breve, eu preciso saber viver. Eu preciso aprender a viver para que a vida se torne boa. Porque Deus não erra. Deus não errou em escolher-nos da vida. Se nós estamos vivos, como diz a palavra de Deus, é Deus que dá a vida, é Deus que tira a vida. Deus não está equivocado. O que deixa a vida amarga são as nossas escolhas. Então o que atrapalha a nossa vida são as escolhas. São os nossos negócios, são a maneira que nós andamos. Então entenda uma coisa, meu irmão, quando nós nos preparamos para a morte, nós estamos pensando na vida, nós estamos pensando na maneira de viver, porque a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vida? A Bíblia está perguntando. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. O que é a vida? Aí ela completa: sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Olha mais uma vez a Bíblia referendando
que a vida é passageira, que a vida é breve. A Bíblia fala que ao homem foi ordenado morrer uma só vez. Nós estamos diante de fatos breve e diante de fato único, meu irmão. Quando você tem uma única vida, quando você tem uma vida passageira, nós precisamos aprender a viver, meu irmão. O grande problema da nossa vida é que nós não sabemos viver. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que Deus valorizou a vida. Deus se importa com a vida do homem. Deus, ele dá uma única vida, uma vida passageira, mas ele prova dando o seu Filho Jesus na cruz. Quando ele entrega o seu Filho por nós, Deus está mostrando para o homem e para a mulher que ele se importa com a vida dele. Porque sem Jesus Cristo, o que nós merecíamos era a morte eterna. Nós merecíamos a segunda morte. Mas quando Deus envia o seu Filho, Ele está provando que Ele valoriza, Ele prioriza a vida. Olha que coisa interessante. Nós estamos diante de um cenário difícil. Nós ouvimos falar de morte, mas você liga a televisão de manhã, fala-se de morte. Você liga a televisão à noite, fala-se de morte. Você liga um site na internet, fala de morte. Interessante, meus irmãos, se você observar, eu gostaria de lançar uma pergunta. Por que as melhores pessoas são aquelas que estão sepultadas? Você já observou isso? Quando as pessoas morrem, elas se tornam as melhores pessoas. Por quê? Aquilo que eu deveria falar em vida para a pessoa, eu falo quando ela está morta. Porque quando a pessoa está morta, eu falo que ele é o melhor pai. Quando a pessoa está morta, eu falo que ele é o melhor irmão. Quando a pessoa está morta, eu falo que ele é o melhor tio. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não conseguimos viver. Nós não conseguimos entender o que é vida. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é isso que ele está dizendo. Ele está mostrando para o homem a importância da vida. Sabe o que é ter vida em abundância? Não é ter vida em prosperidade, é ter vida em amor, é ter vida em renúncia, é ter vida em perdão, é saber viver, é saber amar. É amar o seu próximo, é amar o seu irmão, é amar a sua mãe, é amar o seu pai, é amar o seu tio. Meus irmãos, hoje, quando você entra nas redes sociais, como nós estamos diante desta pandemia, nós sabemos que as pessoas estão morrendo de monte. Nós temos presenciado elogio a pessoas mortas. Quando nós entendemos o sentido da vida, nós vamos abraçar mais. Nós vamos beijar mais. Sabe por quê, meu irmão? Quando eu digo que nós devemos nos preparar para a morte, não é só o lado espiritual, a salvação da alma. Eu tenho que deixar legado. Eu tenho que viver esta vida em abundância. Porque Ele é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vida mesmo na sua essência, vida mesmo na sua plenitude, só existe em Cristo Jesus. Nós precisamos entender qual é a importância desta vida em abundância. Quando eu entender a importância do abraço, quando eu entender a importância do amor, quando eu entender a importância do perdão, eu vou entender como é bom. Eu quero dar um testemunho meu mesmo. Por exemplo, eu me considerei que eu fui um bom filho, um ótimo filho, eu me considero. Sabe por quê, meus irmãos? Eu abracei minha mãe, eu beijei minha mãe, mesmo depois de casado, eu ia 2 vezes na casa dela, de manhã antes de trabalhar e à noite quando eu voltava. Quando eu chegava em casa, eu ligava para ela. E hoje ela é uma pessoa que hoje ela é falecida, eu me pego em alguns momentos, em algumas datas, sentindo falta, vendo, e chego à seguinte conclusão, beijei pouco, abracei pouco, me declarei pouco, mesmo tendo feito bastante coisa. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Quando eu digo que Cristo veio para dar vida e vida em abundância, é isso, é saber amar,
É saber abraçar, é saber perdoar, é saber viver intensamente a vida. Uma vida desprendida de mágoa, de rancor, de ódio. Você querer bem, viver os bons momentos, meu irmão. Porque Cristo não veio apenas para salvar o homem da condenação eterna. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Quando eu digo que ele é a vida, Ele está dizendo que Ele nos deu vida para saber viver intensamente. Viver desprendido, desamarrado, viver solto, exalando amor, exalando companheirismo, sabendo abraçar, sabendo beijar as pessoas. O grande problema nosso é que nós não sabemos viver. Nós não nos preparamos para a morte. Nós nos preparamos para ser rico, nos preparamos para ser próspero, mas são poucas as pessoas que se preparam para morrer. Quando eu digo que você tem que se preparar para morrer, você tem que se preparar para deixar um legado para os seus filhos, para os seus amigos, para a sua igreja, para as pessoas que te rodeiam. A vida que está em Cristo é a verdadeira vida. Só Cristo pode dar vida. Só Cristo pode dar vida. Então entenda uma coisa, meu irmão. Se a Bíblia diz que ao homem foi determinado morrer uma única vez, é algo único. Quantas pessoas estão aí esperando uma única oportunidade? Quantas pessoas que estão esperando a sua oportunidade? Meu irmão, não menospreze a sua vida. Não deixe o tempo passar e você chegar no final da sua vida e dizer: eu tive uma vida amarga. Não fique preso em mágoa, em ódio, em rancor. Não fique preso no seu passado. Meu irmão, a Bíblia diz que Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Quando nós temos uma vida na plenitude da presença de Cristo, nós descobrimos a verdadeira vida. E aí eu digo uma coisa para você. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu disse que ao homem está determinado, a Bíblia diz que está determinado o homem morrer uma única vez. Está determinado isso. Mas eu te faço uma pergunta. Seja sincero para você. Você tem pensado a respeito da sua morte? Você tem pensado a respeito da sua vida? E eu te faço uma outra pergunta. Quando é que eu tenho que pensar no céu? Quando que eu tenho que pensar no céu? Muitos pensam que eu só vou pensar no céu o dia que eu estiver lá. É muito comum você entrar nas redes sociais hoje, as pessoas estão morrendo, e todo mundo diz: o céu recebeu um anjo. O céu recebeu uma maravilhosa pessoa. Aí eu te digo, o crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, quando que ele tem que começar a pensar no céu? Quando você tem que começar a pensar no céu? Meu irmão, nós só vamos pensar, nós temos que começar a pensar no céu é nesta vida. Nós não entraremos no céu por obras. Nós entraremos no céu pela pessoa bendita de Cristo. Nós entraremos no céu pela obra de Cristo. Mas olha o que diz a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 21. Filipenses capítulo de número 1, versículo 21, diz assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha como que este homem vivia. Ele estava vivo, carne e osso, respirando, com seus batimentos cardíacos, estava nesta terra. Mas ele dizia: o viver é Cristo. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Viver por viver, passar os anos, completar a idade, isso não é vida. Para a igreja de Cristo, o viver é Cristo. Ele estava dizendo: se eu viver, eu quero viver com Cristo. Porque quem vive com Cristo não vive preso, apegado a nada, a ninguém, não vive preso em ressentimento, não vive preso em mágoa. Ele estava dizendo: o viver é Cristo. Ele estava dizendo: a vida para ter sentido é Cristo. A vida para ter significado é Cristo. E ele disse: se eu morrer, é lucro. Olha que coisa interessante. Muitos veem a morte como um pesadelo. Muitos têm medo da morte. Nós sabemos que a morte dói para aqueles que ficam. Nós sabemos que a morte deixa dores. A morte nos afasta de entes queridos.
Mas para o crente em Cristo Jesus, a morte é lucro. Olha o que ele dizia: se eu estou vivendo nesta terra, eu quero viver com Cristo. Se eu estou andando nesta terra, é com Cristo. Tudo que eu faço é para Cristo. Eu respiro Cristo, eu penso Cristo, eu falo Cristo, eu ando com Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. Qual é o conceito que nós temos de lucro? O que é lucro para nós? Lucro para nós é aquilo que é ganho, é aquilo que eu estou investindo. É isso que o homem pensa. Tudo que o homem investe, tudo que o homem empenha, ele pensa em lucro. Este homem que tinha os seus olhos em Cristo, que vivia em Cristo, que respirava Cristo, que exalava o bom perfume de Cristo, era o seguinte: se eu estou aqui vivendo, se eu estou andando, é Cristo. Mas se eu morrer, é lucro. Meu irmão, a morte não detém o crente. A morte não nos traz medo. Meu irmão, eu estou me deparando nesses últimos dias com muitos crentes que têm medo da morte. Muitos crentes que estão com medo de morrer. Mas eu quero dizer para você, debaixo da autoridade de Deus, a morte para o crente remido em Cristo é lucro. Lucro! A morte em Cristo é gloriosa. A morte em Cristo é lucro. Ele disse isso na sua palavra. Versículo 23 de Filipenses diz assim, olha o que ele diz. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir. Olha o desejo dele. Estou constrangido, tenho desejo de partir. E partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Sabe o que ele estava dizendo? Nada mais neste mundo me prende aqui. Nem pessoas, nem posição, nada prende o homem de Deus neste mundo. Por isso que ele dizia, morrer, sair desta terra é lucro, porque o meu desejo é estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Sabe o que significa isso? Ele não estava mais preso a nada. Ele não estava mais preso a ninguém. Eu vou morrer, meus filhos vão ficar. Eu vou morrer, minhas riquezas vão ficar. Eu vou morrer, minha mulher vai ficar. Nada, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Então, meu irmão, você que é lavado e remido no sangue de Cristo, você que conheceu as boas novas de Cristo, morrer é lucro. Você não deve ter medo da morte. A morte não detém o Cristo, o lavado e remido no sangue de Cristo. O crente não teme a morte. O crente não tem medo de morte. A morte não detém o lavado no sangue do Cordeiro. Nós não temos medo da morte, porque nós sabemos se nós morrermos agora, nós temos um céu de glória que nos aguarda. Se nós morrermos agora, nós sabemos que foi Deus que permitiu, porque está escrito na sua palavra, é Deus que dá vida, é Deus que tira a vida, é Deus que faz descer a sepultura, e é Deus que tira da sepultura. Então é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Nada para a igreja de Cristo. Não é um vírus, não é uma morte, não é uma perseguição. Isso está no DNA da igreja de Cristo. Mas os crentes morreram, vieram outros, os crentes tiveram suas cabeças degoladas, outros eram tochas no jardim de Nero, mas nada parou o rolo compressor, porque é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Então, meu irmão, a partir de hoje, o seu viver é Cristo, mas se chegar a tua hora, é lucro, a morte é lucro para você. Ande de cabeça erguida, a perseguição não te para, o vírus não te para, nada te para, porque morrer é lucro para o crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia. Meu irmão, por que pensar no céu? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Sabe qual é o grande problema da igreja de hoje? A igreja de hoje só pensa em carro novo. A igreja de hoje só pensa em carro novo. Outro dia eu falei com uns crente jovem.
Eu falei para o crente, eu quero que Jesus volte hoje, agora. O crente falou para mim, eu não casei ainda. Espera mais um pouquinho. A Bíblia diz que é incomparavelmente estar com Cristo. Ele está querendo 5 minutos de prazer, querendo ficar nesta terra para momentos carnais. É incomparavelmente melhor estar na glória. É incomparavelmente melhor estar com Cristo. Tem crentes ainda que não casou, crentes que não conquistaram sua casa, eles querem conquistar casas, carros, posições para ir para o céu, meu irmão. Tem crentes que nem lembram do céu. Tem crentes que nem sabem o que é o céu. Meu irmão, nós precisamos voltar às origens. Por quê? Porque quando acabar esta vida, quando nós morrermos aqui, quando nós descermos à sepultura, a nossa vida não se resumiu apenas aqui. Tem uma nova vida. Então o crente começa a pensar no céu. É hoje. O crente tem que começar a ter desejo para o céu. É hoje. O crente tem que querer o céu. É hoje. É hoje que é crente que você tem que almejar o céu. É hoje que você tem que desejar o céu, meu irmão. Coloque os seus olhos no céu nesta noite. Você tem medo de morrer, mas tem um céu de glória que te espera. A morte em Cristo é gloriosa. Por que ela é gloriosa? Porque a morte em Cristo é uma morte segura. Por isso que Paulo disse, o meu viver é Cristo. Significa que quando eu vivo em Cristo, eu tenho uma morte segura. Tem muitas pessoas que fazem seguro de vida para deixar a sua família bem garantida. Tem muitos homens multimilionários deixam testamento para garantir a sobrevivência. Mas, meu irmão, começa a falar do céu para os seus filhos. Começa a falar do céu para a sua esposa. Começa a falar do céu para o seu esposo. Porque esse é um tesouro incorruptível. O dinheiro acaba. Os sonhos acabam. As coisas são perecíveis. Mas o céu é glorioso. O céu é incorruptível. Podem roubar os nossos sonhos. Podem roubar o nosso dinheiro. Podem roubar as pessoas de nós. Mas nada pode impedir o céu, meu irmão. Não podem roubar o céu dos teus olhos. Só você mesmo pode ofuscar o céu dos seus olhos. Sabe o que está ofuscando o céu dos crentes de hoje? As propriedades, os bens materiais. Os crentes de hoje estão intoxicados com o mundo. Os crentes de hoje não sabem o que é viver em Cristo. Os crentes de hoje não querem o céu de glória. Meu irmão, tenha desejo do céu. Meu irmão, sonhe o céu. Pense no céu, queira estar no céu. Ande em prol do céu. Porque esse é o desejo do crente. Meu irmão, o crente que não pensa no céu é mesmo que um médico que tem medo de sangue. Como uma pessoa pode ser médica e tem medo de sangue? Como uma pessoa pode ser médica e tem medo de abrir as pessoas? O crente que não pensa no céu, ele não é crente. O crente que não pensa no céu, o crente que tem dúvida a respeito da sua salvação, não é crente. Ele é simpatizante. É a mesma coisa que uma pessoa dizer que é mecânica e não entende o motor. Meu irmão, o crente que desconhece o céu, o crente que nunca ouviu falar do céu, o crente que não quer ir para o céu não é crente. Outra coisa, por que devemos almejar o céu? A morte é uma realidade. A vida é breve. A vida é passageira. Só que depois que morrer, existe algo que nós entraremos. E porque nós queremos o céu. Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Tem muito crente que quer o céu com medo do inferno. Tem muitos crentes que querem ir para o céu com medo da segunda morte. Por causa do inferno. Você tem que querer o céu porque Cristo vai estar lá.
Você tem que querer ir para o céu por causa da pessoa bendita de Cristo. Se eu quero andar com Cristo, se Cristo vai estar no céu, eu estarei no céu por causa da pessoa de Cristo. Não queira o céu de glória como um lugar que você vai te livrar do sofrimento. Você tem que almejar o céu por causa de Cristo. Você tem que querer o céu por causa da pessoa de Cristo. Onde já se viu querer o céu por medo do inferno? Queira o céu por causa de Cristo. Por quê, meus irmãos? Nós precisamos entender o céu. Por quê? Porque olha o que diz a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 1, diz assim: Vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4, eles enxugarão dos olhos toda lágrima. E a morte, olha aqui, já não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Olha que coisa interessante. O que são essas primeiras coisas? Este mundo que nós vivemos. O que tem neste mundo? Injustiça. O que tem neste mundo? Corrupção. O que tem neste mundo? Morte. O que tem neste mundo? Dor, luto, separação. O que tem neste mundo? Tudo de ruim. O que tem neste mundo, mas neste céu de glória, neste novo céu e na nova terra, a Bíblia diz que lá não haverá mais choro, as lágrimas serão enxugadas. É algo novo, é algo incomparável, algo que eu não consigo expressar o que é isso. Nós não conseguimos entender nem 1% do que será este lugar, mas eu sei que será um lugar de gozo, eu sei que será um lugar que a Bíblia diz que as primeiras coisas, este mundo não será comparado com a glória vindoura. Meu irmão, se isso não despertar você nesta noite, se isso não trouxer mudança na sua vida, eu não sei o que falta acontecer na sua vida. Nós não estamos indo por mérito, nós estamos indo por causa da pessoa de Cristo. Nós estamos indo porque Cristo nos garantiu este lugar. O que aconteceu? Por que nós merecemos o céu? Por causa da obra salvadora de Cristo. A cruz gloriosa de Cristo. Foi a cruz gloriosa de Cristo que nos deu esta oportunidade. Meu irmão, fala para mim, onde existe alguma instituição nesta terra que consegue levantar o homem do pó? As leis de execução penal diz que o homem cumpre a sua pena, que está ressocializando ele, para trazer ele melhor para a sociedade. A gente sabe que não acontece isso. Existem instituições de pessoas viciadas em drogas, muitos voltam. Existem instituições de pessoas alcoólicas, muitos voltam. Mas a igreja é uma instituição, um organismo vivo que tem restaurado vidas, que tem transformado vidas e tem mostrado o caminho do céu, meu irmão. Não existe uma instituição na terra igual a igreja, que pega o homem do pó, pessoas desacreditadas, pessoas desanimadas. Se você olhar para a sua vida, se eu olhar para a minha vida, nós não merecíamos. Só Deus poderia fazer o que fez. Tudo isso é possível por causa da obra gloriosa da cruz. Foi a cruz de Cristo que nos fez isso. Foi a cruz de Cristo que nos levantou. Meu irmão, não existe um lugar, mesmo que você cometa um crime e você chega diante do juiz e diz assim:
eu cometi um crime, eu matei esta pessoa. A sua pena será atenuada, mas você não será perdoado, você deverá cumprir. Quando nós chegamos, porque está escrito na palavra de Deus, quando nós chegamos cheio de pecado, cheirando mal, renegado pela sociedade, ninguém acredita em nós, no fundo do poço largado, quando nós chegamos da pessoa de Cristo, a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, se confessarmos os nossos pecados, ó glória, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Por isso que o diabo não gosta de nós, por isso que o diabo não entende, por isso que as pessoas não entendem como esta vida dele mudou por causa do sangue de Cristo, mudou por causa disso, foi o sangue que nos purificou, foi Jesus que estendeu a sua mão, foi Jesus que nos levantou, nós estamos de pé por causa de Cristo, nós estamos indo para o céu por causa de Cristo, nós vamos ser arrebatados por causa de Cristo, o peso da culpa já não está sobre nós, por isso que quando o diabo acusar, você fez isso, você fez aquilo, você tem uma arma, o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. O diabo não pode acusar, o diabo ele tenta acusar, o diabo tenta nos parar, mas nós temos o sangue de Cristo que nos justifica, por isso que nada neste mundo pode prender você aqui. As pessoas podem não gostar de você, as pessoas podem perseguir você, todo mundo pode acusar você, você pode até ter cometido um erro, mas nesta noite o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Como que eu faço? Eu estou desesperado, eu estou desesperada, a porta da graça está aberta, eu tenho medo de morrer, eu não tenho certeza da salvação. Entrega sua vida a Cristo nesta noite, entrega sua vida a Cristo nesta noite, porque o que está sendo proposto aqui nesta noite é melhor que carro, o que está sendo proposto aqui nesta noite é melhor do que posição, o que está sendo proposto aqui nesta noite é melhor que um castelo cheio de ouro, o que está proposto aqui nesta noite é a vida eterna, o que está sendo anunciado aqui nesta noite é que Jesus salva, o que está sendo falado aqui nesta noite é que é uma chance para a sua vida, existe oportunidade para você ainda, a sua vida não está perdida, você não está no fundo do poço apenas, tem um Cristo que te levanta nesta noite, existe uma chance para a nossa vida. Muitos pensam que a vida acabou, muitos pensam que a vida não tem mais jeito. Quantas pessoas estão querendo tirar a sua própria vida, quantas pessoas estão na sarjeta, quantas pessoas estão viciadas nos crack, quantas pessoas estão pensando a minha vida não tem jeito, mas eu quero dizer para você nesta noite que a sua vida é preciosa, eu quero dizer nesta noite que a sua vida tem chance, eu quero dizer para você que existe um céu de glória, existe um Cristo que te ama, dá uma oportunidade para Ele nesta noite. Jesus quer repousar na sua casa nesta noite, Jesus quer entrar na sua casa, mas se converta de verdade, confesse os seus pecados, confesse nesta noite, porque Cristo vai salvar nesta noite. Meu irmão, não tem nada melhor incomparavelmente do que estar com Cristo, é melhor passar luta com Cristo, é melhor passar fome com Cristo, é melhor passar enfermidade com Cristo, é melhor perder tudo com Cristo, é melhor ter tudo com Cristo. Não abra mão desta presença, não abandone Cristo por nada. A minha mulher me deixou, fique com Cristo, o meu filho me deixou, fique com Cristo. Meu Deus, não abandone Cristo por nada. Eu perdi o que eu tinha, eu perdi riqueza, eu estou sozinho. Você tem Cristo, o meu amigo fiel, o seu amigo fiel. Cristo é tudo para nós, não existe nada melhor que Cristo. Para encerrar, meu irmão, não tema a morte, não tenha medo da morte, não fique desesperado. Eu disse, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, está escrito, o Senhor é o que tira a vida e é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que faz descer a sepultura, é o Senhor que faz subir a sepultura. A sua vida é de Cristo. Eu não sei se tem alguém aqui nesta live que está desviado. Eu não sei se tem alguém aqui que desistiu na caminhada. Coloque, sinalize aí na live. Eu quero orar por você, porque hoje é noite de salvação. Meu irmão, a nossa vida não é obra do acaso. Quem deu a vida para você é Deus. Quem está dando a oportunidade de você viver é Deus.
Esse ar que respira vem de Deus. Você está de pé. É Deus que está deixando você de pé. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. A diferença das outras religiões para nós é que o homem, ele é o salvador do próprio homem. Mas para nós, que somos cristãos, quem é a existência nossa é Cristo. Nós vivemos por Cristo. Nós fazemos tudo por Cristo. Eu quero propor para você nesta noite algo diferente. Nós estamos acostumados a ouvir: vem para Jesus que Ele vai te dar um carro novo. Vem para Jesus que Ele vai te dar um marido novo. Vem para Jesus que Ele vai te dar uma mulher nova. Mas nesta noite, eu quero convidar você: vem para Jesus, que Jesus tem uma vida nova para você. Vem para Jesus, que Jesus tem salvação para você. Vem para Jesus, que Jesus tem batismo com o Espírito Santo. Vem para Jesus, que Jesus tem prova para você, mas Ele vai passar prova com você. Vem para Jesus nesta noite. Se tem alguém aí do outro lado que quer se reconciliar com Cristo, se manifeste na live. É noite de mudança, é noite de salvação. É noite de salvação, meu irmão. Eu sinto pelo Espírito Santo. Jesus está salvando nesta noite. É noite de salvação. É noite de salvação. Se você partir nesta pandemia, se você morrer pelo infarto, se acontecer alguma coisa com você, você vai partir salvo. A morte em Cristo é gloriosa. A morte em Cristo é gloriosa. Nós morremos salvo, é glorioso. Existe um céu que não exigirá mais dor. Existe um céu que não exigirá mais planto. Existe um céu que a morte será tragada. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você que está desviado, você que está fraco, pode colocar o seu nome. Nós vamos ler e vamos orar por você. Vamos ouvir mais um louvor em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir mais um louvor. Tem alguém aqui que está voltando para Cristo nesta noite? Glória a